Meus amigos, não sei o que vai acontecer, mas a casa caiu para a campanha do Lula e do TSE. E o que aconteceu de novo? Vou mostrar agora porque cabeças estão rolando. Pelo menos uma já está rolando lá, porque prestou depoimento na Polícia Federal, já contou muita coisa, acredito que não tenha contado tudo, e provavelmente rolarão mais cabeças. Vou contar exatamente o que está acontecendo no momento, o que tem a respeito daquele assunto das inserções roubadas da campanha do presidente Bolsonaro. Então vamos lá. Pois é, a fraude está comprovada. E aí, o que vai acontecer? A campanha de Jair Bolsonaro, todo mundo sabe, desde ontem, segunda-feira, na verdade, no final da noite, no final da tarde de segunda-feira, o Fábio Faria e o Vanguard trouxe à tona aí algumas denúncias. Não há tempo para remediar conforme o que foi mostrado até agora. E conforme que foi apurado aí pelo site Terra Brasil Notícias, a responsabilidade, a maior, a maioria, grande parte da responsabilidade é do TSE, do senhor ministro Alexandre de Moraes, que evidentemente é quem manda tudo lá no TSE. Então não adianta falar que eu não sabia, não sei, não é comigo, porque agora ficou claro, devido àquele destempero que ele teve quando o Fábio Faria foi entregar a denúncia ao TSE. Foi ontem, né, que ele foi entregar essa denúncia e recebeu logo uma ameaça do ministro Alexandre de Moraes. Não há tempo para reposição, como eu falei, não tem remédio que possa ser útil, né? Que possa ser efetivo, pelo tempo que temos aí de 3 dias para a votação do segundo turno, né? Porque as inserções que Bolsonaro não teve, né, que não foram ao ar, pelo menos o estudo indica que, pelo que apareceu aí agora, são cerca de 180 mil inserções deixadas de irem ao ar aí pelas rádios, principalmente as do Nordeste. Vamos continuar desse jeito? É uma pergunta que eu faço. Com risco aí de um ex-presidiário vencer uma eleição que já está maculada, está sendo garfada, fraudada, porque o senhor ministro Fachin concitou ou chamou aí os representantes de outros países para reconhecer o resultado da eleição de imediato. Porque se aceitarmos essa fraude, como já foi provada aí, vai ficar muito difícil depois que bater o martelo lá, fulano de tal ganhou. Esse processo deveria parar já. O senhor Alexandre de Moraes não deve dar prosseguimento e se afastar imediatamente. O TSE, se ficar confirmado, e já está, né, confirmado que foi o responsável por isso, não poderá continuar à frente desse processo eleitoral. Porque não é possível colocar um ministro à frente. Qualquer um outro ministro que busque lá no STF para colocar à frente, eles não têm, ao meu ver, eles não têm mais moral para prosseguir esse processo eleitoral de 2022.
pois é dessa forma que eu enxergo. Então, poderia então essa eleição ser remarcada para o final de novembro. É isso que o deputado, esqueci o nome dele aqui, falou hoje numa entrevista da Jovem Pan. O processo poderia marcar uma nova data. Eu acredito que lá para o final de novembro, para que dê tempo de restabelecer essa igualdade e a normalidade, que seria mais aí o caminho mais democrático para essa eleição de 2022, já que realmente o processo está maculado. Não sei se será exatamente essa decisão. Parece-me que já existe, inclusive, uma CPI para apurar o que aconteceu, mas uma CPI não vai ficar pronta em 30 dias, vai ficar pronta só lá para o ano que vem. O que não podemos é aceitar que tenha uma continuidade para o domingo próximo, que foi marcado aí para finalizar o segundo turno. Porque dependendo do resultado, o país não vai ficar muito bem e acredito que vai virar um caos. E é o que vejo. E é o que sinto também. Vamos então ouvir um dos problemas que houve, que foi uma alegação de uma rádio de Vitória da Conquista, que o proprietário dessa rádio, inclusive, esteve na Jovem Pan hoje. Eu não peguei a gravação, não foi da Jovem Pan. E eu não sei se eles estão tentando tirar o deles da reta e jogando a responsabilidade para o PT, mas segundo eles, existem provas que o PT realmente estava burlando a situação lá e por isso que eles acabaram errando, foram levados a erro. Vamos ver. Não sei se vai tirar totalmente essa responsabilidade deles e ficar só com o PT, mas eu acredito que vai diminuir aí alguma sanção a respeito dele. Vamos então ouvir aí Vamos ouvir o que o proprietário da rádio falou. Não sei se foi exatamente o proprietário que falou, não. Vai ter somente o áudio aí. Vamos lá. Isso aí sim é um atentado contra a democracia. Isso aí sim é um atentado contra o processo eleitoral. É gravíssimo. Você imagina se fosse o contrário? Nós só estaríamos falando disso hoje, se a acusação fosse o contrário. E nós passamos aqui pela rádio. O Partido dos Trabalhadores induziu aqui a rádio ao erro. A rádio que é a Rádio Clube de Conquista. Aqui a rádio é vítima. É vítima dessa engrenagem. É vítima desse povo que quer o poder pelo poder. E a gente sabe para que quer o poder. Induziram aqui o nosso departamento comercial ao erro. Saiu aquela decisão para dar direito de resposta para o Lula, e em seguida saiu uma outra decisão para suspender. Teria um julgamento no sábado, e eles ficaram aqui na quinta e na sexta, infernizando aqui o e-mail da rádio, dizendo que tinha que colocar, mandaram planilha, mandaram decisão e tal, e acabou induzindo. Durou pouco, durou 12 horas, essa gracinha deles. Mas induziu sim aqui a rádio ao erro. A rádio acabou retirando de gracinha uma manobra. Exatamente, essa palhaçada deles, essa picaretagem deles aí. E digo aqui com maior tranquilidade, porque eu estou com as provas todas aqui na minha mão, Alberto, todas. Todos os e-mails, as mensagens do WhatsApp, chegaram ao cúmulo, e aqui você vai dizer assim, mas como é que é a rádio? Porque aqui na rádio é tudo muito dinâmico, gente. As propagandas chegam diariamente, não só a eleitoral, como também dos nossos anunciantes. Muda tudo aqui, é show, evento, etc. Tá chegando, então não é muito difícil para você induzir. E aqui o nosso departamento confiou aqui no partido, né, no que o partido está me enviando. Porque a gente pressupõe que o partido seja uma entidade que haja corretamente, principalmente no período eleitoral. Chegou ao ponto aqui, Humberto, dele dizer o seguinte, depois do questionamento
Não, o veto é referente à TV e não ao rádio. Olha que absurdo. Quer dizer que a Justiça Eleitoral agora faz extinção de rádio e TV? Tá aqui, ó, o e-mail informando isso. Né? A dona Andréia Cristiani. A dona Andréia Cristiani, que foi aqui a que mandou o e-mail para a rádio lá da campanha do Lula. É o seu Lula, que a gente já conhece, já sabemos aí o modus operandi dele. Isso aqui vai ser uma coisa, tem vários outros aqui que mandaram planilha dizendo que a ordem havia mudado. Então isso é picaretagem, gente. Não se faz esse tipo de coisa. Eu, particularmente, estou revoltado. Porque usaram a rádio aqui, usaram de má fé com a rádio, e a rádio agindo de boa fé, acabou entrando nesse circo aí, nessa pilantragem de suprimir os spots do presidente, do candidato Bolsonaro. Será? Bom, vamos ouvir uma outra parte aqui. É assim que um partido que fica o tempo inteiro dizendo que é pela moral, desde o dia que foi fundado lá em 1980, dizendo que é pela moral, que é pelo trabalhador, que é pela democracia. Que democracia é essa deles? A democracia da mentira, da enganação? Isso é tudo panfletarismo, que o Suprema Corte já negou essa picaretagem. Dizendo que é preciso apresentar provas, que é preciso apresentar os dias, que é preciso apresentar os aí. Olha, a Rádio Clube de Conquista, e nós estamos dizendo aqui, em alto e bom som, nós somos vítimas da picaretagem do PT, que a Suprema Corte está pedindo provas. A Rádio Clube de Conquista tem provas. E vai levar as provas para a Justiça. Entendeu? Hoje pela manhã não foi possível, né? Estamos aguardando aí a chegada das autoridades responsáveis. Vamos entregar a prova que o senhor Alexandre de Moraes quer é muito simples. É só ele oficiar para as rádios. Porque as rádios são obrigadas a ter a programação gravada nos últimos 30 dias. Então a gente chama de censura. É obrigatório, é lei. É só pedir a censura para as rádios. Pede um dia só, não precisa nem pedir os 30 dias, não. Pede um dia. Por um dia você tira ali se houve supressão ou não. E aí as rádios vão ter que se explicar. Se foram como nós aqui induzidas ao erro. Será? Se enganaram. Se fizeram de propósito. O que houve? Tem que explicar. Por que eles suprimiram aí por que suprimiram as inserções? No fundo aí foi o Didi Redpill, que eu peguei, foi do canal dele lá esse áudio. Mas pode muito bem ter acontecido isso? Acredito que sim. E é mais um agravo em todo esse imbróglio. Mas não é só isso. Não foi só aí que aconteceu a fraude, não. Porque a fraude não foi só o PT influenciando as rádios, mas também já veio lá do TSE. Veio lá do TSE, é isso mesmo. O site Brasil Notícias fez a seguinte denúncia. Eu vou ler parte da denúncia do site Brasil Notícia. Em meio à denúncia da campanha de Jair Bolsonaro sobre ter sido prejudicado em inserções da rádio, ou nas rádios, né? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu exonerar o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, da Secretaria-Geral da Presidência do TSE, ou seja, está ligado diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Machado exercia a função de coordenador do pool de emissoras, sendo o responsável pelo recebimento dos arquivos com as peças publicitárias e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE para que sejam baixadas pelas emissoras de rádio. Inclusive, essa demissão desse funcionário do TSE, ela já foi, inclusive, publicada. Foi publicada, foi de um dia para a noite, publicaram já essa demissão. Tá aí, ó. Portaria 1043 de 25 de outubro de 2022. Foi ontem mesmo, quando o Fábio Faria
apresentou todas as peças, todas as provas, já deram um jeito de meter o pé na bunda aí desse funcionário. Já não serve mais, né? Descobriram alguém e aí arrumaram o boi de piranha para poder sacrificar. E foi esse Alexandre aí que foi sacrificado. Tá, demitiu então um dos responsáveis, porque eu acredito é isso. Ele é um dos responsáveis. Não é exatamente o chefão. Ele é um daqueles que serviram a essa mácula e essa situação que está acontecendo agora em 2022. E aí, está tudo bem? Saibam todos que estejam vendo esse vídeo e ouvindo em bom som, que em setembro já havia uma denúncia de que o material do candidato, né, os spots do candidato Jair Bolsonaro não estavam sendo entregues às rádios ou disponibilizados aí no site do TSE, né? Porque parece que é isso que acontece. As rádios vão lá e retiram esse material, mas não estava chegando esse material para as rádios retirarem. Nada foi feito, pelo que a gente observa, inclusive do depoimento desse funcionário que passou por 4 horas fazendo um depoimento à Polícia Federal. Evidentemente que não deve ter falado tudo. Houve prevaricação naquele momento só agora no final da campanha, com essas peças sobradas da denúncia da campanha aí do presidente Bolsonaro, que tomaram então essa decisão de sacrificar esse boi de piranha. Eu estou até vendo como aconteceu naquele caso do hacker, que ficou durante 6 meses no sistema do TSE e que foi o responsável lá de sumir lá ou desaparecer, sei lá, os logs do TSE. Aí deram um jeito de correr com ele. Ele era o responsável-chefe e foi exonerado. E também não foi sacrificado, não. Ele foi ser o quê? Um auxiliar ou um trabalhador lá de um dos ministros do STF. Ele está agora com um dos ministros do STF sendo assessoria. Acho que é do ministro Fux. Ele é o assessor agora do ministro Fux. Não me lembro agora o nome dele, mas virou esse assessor direto do ministro. Ontem, a campanha de Jair Bolsonaro entregou, então, a petição em que detalha os documentos usados para sustentar aí a denúncia de que as rádios, especialmente as do Nordeste, deixaram de veicular aí, agora que apareceu cerca de 180 ao todo, né? 180 mil inserções de propaganda eleitoral do presidente Bolsonaro. Os advogados anexaram o relatório com login e senha de acesso, de auditoria de mídia realizada pela empresa, na verdade, né? Audiência Brasil Tecnologia Limitada, e também fizeram um recorte amostral de 8 rádios dos municípios da Bahia e de Pernambuco que deixaram de veicular 730 inserções da campanha de Jair Bolsonaro, beneficiando, é claro, o candidato Lula. Diante da acusação de Alexandre de Moraes de que a denúncia poderia ser enquadrada como tentativa de tumultuar o processo eleitoral, os advogados alegam, né, que antes de apresentar a petição inicial, os dados mencionados foram checados sucessivas vezes. Além disso, a campanha
vai tratar de uma terceira auditoria para proceder à checagem do trabalho que já foi realizado no primeiro turno. Não bastasse, por extremo apego à fidedignidade das informações preliminares submetidas aí ao elevado crivo da presidência no momento do peticionamento administrativo. Então, informa-se que estão em andamento as tratativas negociais concernentes à contratação dessa terceira auditoria. Eu vou mostrar aqui um quadro, aqui, ó, que foi praticamente uma tabelinha, né, mostrando as rádios, né, e as inserções de cada candidato por município. Então, isso aqui é apenas um apanhado, né, de algumas rádios que foram mostradas aí, está já em toda a internet para todo mundo ver, né? Foram um apanhadozinho aí para mostrar que realmente existe isso e foi uma empresa competentíssima, né, que fez essa auditoria. Então, a campanha do presidente está atenta e fazendo todas as auditorias. Isso provavelmente já foi repassado para o Ministério da Defesa, provavelmente vai tomar as providências necessárias se nada for feito para reparar essa situação que está sendo mostrada hoje para o Brasil, que já há uma fraude, aí desse processo eleitoral. Eu vou mostrar aqui, ó, o cabeçalho da petição do que foi peticionado, né? Vou mostrar aqui a fraude, o cabeçalho. Vamos ver aqui. Tá aí, ó. Essa foi a primeira petição, né? E que pelo que foi noticiado aí, pelo tratamento do ministro Alexandre de Moraes, quando recebeu, que foi realmente desrespeitoso com o advogado, com o pessoal da campanha de Jair Bolsonaro e praticamente chamou o advogado PL de moleque. O advogado do PL, que é ex-ministro do TSE. Pelo menos com esse requisito, simplesmente o ministro Alexandre de Moraes fez um tom de ameaça que, se a medida fosse aí com intenção de tumultuar, abriria, então, um processo contra os autores da denúncia, ou seja, as vítimas, né? E ao invés de iniciar de imediato uma investigação, deu 24 horas para a coligação do presidente apresentar provas. Tamanha é a imparcialidade do presidente do TSE. O ministro Fábio Faria, no dia de ontem, fez um vídeo explicando que protocolou aí as provas solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que foi que o Fábio Faria falou. Deixa eu voltar aqui, tirar esse... Isso, agora vamos ouvir o que o Fábio Faria falou. A campanha do presidente Jair Bolsonaro acaba de protocolar, junto ao TSE, a petição solicitada sobre a auditoria que identificou um número bastante discrepante entre as inserções em rádios de campanha do candidato do PT e as inserções do mesmo tipo do candidato do PL, o presidente Jair Bolsonaro. Cabe esclarecer que não se trata de qualquer questionamento acerca do sistema eleitoral ou sobre a atuação do TSE. O que estamos apontando é uma absurda supressão ou migração de comerciais que Bolsonaro teria direito em favor da campanha de Lula, conforme apresentado de forma detalhada no relatório entregue à Justiça Eleitoral. Somente nesta semana, de 7 a 14, o presidente Jair Bolsonaro foi lesado em mais de 12 mil inserções somente na região Nordeste
e mais de 1.800 inserções na região norte. Foi protocolada a petição com os seguintes anexos: documentos comprobatórios contendo as discrepâncias identificadas nas regiões norte e nordeste para o período que engloba a programação das rádios do dia 7/10 ao dia 14/10. Os relatórios analíticos constando data, nome das rádios, cidade, estado, horário de exibição, nome da peça veiculada das campanhas do PT e do PL, dentre outras informações relevantes. Todas as informações são baseadas, gravados da programação integral das rádios 24 horas por dia. São 1.122 rádios da região Nordeste e 289 rádios da região Norte. Toda a base de dados citada nos relatórios foi disponibilizada com acesso total ao TSE, através de login e senha, para que seu corpo técnico e jurídico verifique empiricamente a solidez e concretude das provas apresentadas. O que solicitamos é que seja restabelecido um mínimo de isonomia entre as campanhas e que se repare os danos a eventuais prejuízos decorrentes da não veiculação das inserções a que a campanha do presidente Bolsonaro teria direito. Pois é. Eu estou achando que não sobrará pedras sobre pedras. E a imprensa tradicional? Como é que está a imprensa tradicional? Eu, sinceramente, não sei, não assisto muito, mas a gente procura saber aí pelo Twitter, né? Por algumas outras mídias. O que será que estão dizendo? Eu não ouvi ainda nada sobre a imprensa eleitoral, essa imprensa marrom, né, militante, falar sobre esse caso. Estão praticamente calados. Estão praticamente calados a esse respeito. E a coisa, como vimos, é muito séria. E eu só espero que, como aconteceu e como aconteceram essas auditorias nas rádios, tenha também acontecido, ou que estejam fazendo, das TVs. Pode muito bem ter acontecido. A fraude aí, a gente viu, está posta. O impacto disso, não sabemos ainda. Como foi, como será, se houve no primeiro turno e, de repente, aquela votação que a gente viu, que não esperava, né? Do candidato descondenado aí, do ex-presidiário. Mas podemos concluir que essa disparidade pode ter sido crucial para definir alguns votos. E um voto que seja é muito. Está comprovada aí a fraude. De quem é a maior responsabilidade? Se é das rádios, da campanha do PT ou do TSE, não importa isso aí. Pelo que pudemos ver até agora, essa é uma das maiores fraudes eleitorais já comprovada aqui no Brasil. A fraude não acontece, não é só nas urnas ali, com algum algoritmo, ou na soma dos votos, lá quando chega no TSE, não. É também dessa forma que foi descoberta agora. A lisura que falavam anteriormente não existe mais. O processo está todo comprometido. E, no meu entender, a polícia tem que entrar de cabeça nisso aí. O PGR tem que tomar de imediato todas as providências necessárias para que tudo isso seja apurado. É isso que esperamos que aconteça agora. E pelo que eu disse, e pelo que está aí no vídeo, todo mundo vendo, essa data do segundo turno, da definição do segundo turno, deve ser alterada. Não há cabimento de domingo próximo haver
haver votação para o segundo turno. Já está tudo comprometido. Não tem como, mesmo que pare todas as propagandas, todas as inserções do candidato ex-condenado aí, e coloque só do presidente Bolsonaro, isso não vai resolver. O mal já está feito. O mal já está feito. Isso precisa ser reparado. Isso precisa ser reparado. Eu nem vou falar com relação ao que vai acontecer com a chapa do candidato, do descondenado aí. Nem vou falar. Existem outras denúncias, existem outras coisas que vão entrar aí. Então, para as próximas horas, acredito que vão aparecer coisas diferentes. E o que a gente espera é que realmente essa data seja mudada, a composição desse TSE seja não apenas alterado, né? Não apenas alterado. Eu acredito e vejo que só teria como resolver essa situação se tirasse isso das mãos do TSE. Não há como resolver com esses ministros do STF à frente do TSE. Já está tudo comprometido. É isso, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.